Família linda da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus queridos, a cada dia eu me congratulo com o meu canal, com o nosso canal, perdão, né? Que ele está tendo aí uma proporção nunca antes vista, né? Um crescimento assim bem esporádico. E isso que faz com que eu acredite que essa nossa ideia ela tem contribuído para o engrandecimento da nossa fraternidade, né? Eu sempre, nesses meus 50 anos de idade, eu entendi o seguinte: eu aprendi a desaprender tudo aquilo que eu achava que era verdade absoluta. Eu não nego, não vou negar para você. Teve um tempo que eu estava na instituição, digamos, das tradições maçônicas, eu defendia como verdade. Não vou me enganar, não vou mentir para você. Mas o que aconteceu é que eu sou um indivíduo, buscando a minha individualidade. E eu tenho a prerrogativa de ser eu mesmo. E o que aconteceu é que eu comecei a estudar, eu comecei a fazer perguntas que eu não tinha respostas. E isso fez com que eu buscasse, de fato, por meio da minha capacidade intuitiva e intelectual, a aprender. E eu entendi e descobri que eu estava sendo condicionado, eu estava sendo levado a permanecer em uma escola de significados e não de realidade objetivas. E eu entendi que a maçonaria, como tradição iniciática, ela não é uma escola de significado, ela é uma escola de realidades objetivas. Ela deseja que os seus adeptos busquem o conhecimento potencialmente dentro de cada um. Era assim no tempo da maçonaria operativa, né? O indivíduo ele não era levado ao condicionamento, ele não era levado ao significado. Eu gostaria que você acompanhasse o meu raciocínio, né? Outrora, o candidato a passar pela iniciação das tradições maçônicas, ele não era assim, de certa forma, feito esse processo administrativo que hoje é feito na maçonaria especulativa. O candidato ele se apresentava em um canteiro de obra, né? E ali ele era levado até o mestre da obra, e o mestre fazia com que esse indivíduo permanecesse um bom tempo carregando pedra, quebrando pedra, literalmente, né? E que o mestre, na sua observação, ele ia observando aquele indivíduo se ele tinha aptidão, se ele tinha de fato um potencial para a arte real, né? E em determinado momento, aqueles novos funcionários, digamos assim, aqueles novos trabalhadores, aqueles que tinham méritos, aqueles que tinham aptidão para a arte real, pelos olhos clínicos do mestre, eles eram convidados a passar pelo rito iniciático e adentrar de fato na mística do que tangia a arte real. Hoje é muito diferente. Hoje requer do candidato não méritos, mas status sociais. Para você ser maçom, você vê aí muitos vídeos sobre nos canais aí, cara, o que é preciso para você ser maçom? Isso e aquilo, não é verdade? Você pode acompanhar outros canais aí, né? Mas a gente aqui da Guerreiros da Luz, a gente está tentando resgatar essa tradição maçônica. A gente está tentando formar de fato uma fraternidade de homens livres e de bom costume. E para isso, a gente tem feito um trabalho não mostrando ao candidato significados, mas mostrando ao candidato uma realidade objetiva do que seja de fato a maçonaria como tradição. Aquele indivíduo que trabalhava na pedra bruta, que ele era induzido por seu mestre ao despertar
do seu conhecimento inerente nele. Eu gosto sempre de dizer que o verdadeiro mestre não é aquele que ensina, não é aquele que dá significados, mas é aquele que induz o seu aprendiz a despertar a potencialidade do conhecimento já inerente nele. Então o mestre, com seu olho clínico, porque passou pelos mesmos processos, foi levado à mesma intuitividade, foi levado à mesma realidade objetiva, faz agora o ciclo continuar. Ele observa aquele quebrador de pedra que está ali louco para descobrir o significado de tudo aquilo. E em um dado momento o mestre induz aquele indivíduo a ver que aquela pedra bruta pode se tornar uma pedra cúbica. E aí o indivíduo até então não consegue ver. Eu posso até dar um exemplo muito interessante. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Deixa eu ver bem rapidinho aquio. Deixa eu te apresentar aqui o interessante. Olhe só para a cor desse papel. Não veja os escritos. Mas você não vê uma cor branca, não é verdade? Os teus olhos não te apresentam isso, uma cor branca? Mas na realidade é só uma nuance. Na verdade é uma mentira. É isso que os nossos olhos vê. Mas se você adentrar na mística, se você intuir, se você investigar, você vai entender que o branco só existe pelo conjunto de todas as cores. E aí você percebe, poxa, eu estou vendo o branco. Mas aí se você usar de fato a realidade objetiva, você vai ver todas as cores no branco. Não é interessante isso? Aí você já não consegue ver mais somente o branco. Você consegue ver o conjunto de todas as cores. O preto, o amarelo, o verde, ou seja, todas as cores misturada que dá essa tonalidade que os teus olhos veem. Assim era o quebrador de pedra. Ele até então só via aquelas pedras, a brutalidade das pedras. Mas aí chegava ao mestre e dizia, rapaz, essa pedra pode se transformar em algo melhor. E ele, como mestre? Olha, use a sua intuitividade, não veja essa pedra, deforma essa pedra. Então aquele indivíduo conseguia intuir, conseguia entender que aquela pedra podia se transformar em uma pedra cúbica e servir de base para a obra a qual estava sendo construída. Assim é a maçonaria. Poxa, meu irmão, eu me emociono em fazer você entender isso. A partir do momento que, digamos, um candidato, ele deseja estar conosco na Guerreiros da Luz, ele está passando por esse processo. Ele está entrando na Guerreiros da Luz por mérito, porque ele conseguiu intuir, ele conseguiu ver na pedra bruta uma pedra cúbica. Eu posso até me dirigir aqui a um candidato, que nós vamos iniciá-lo, né? Não vou dizer o nome dele, mas ele, sendo sincero consigo mesmo, ele vai perceber o que eu estou falando. Não é verdade, meu querido? Você não passou por esse processo de despertamento intuitivo? Nós não levamos você a entender que a maçonaria é uma escola de tradição iniciática e que você está entrando aqui para Guerreiros da Luz por meio do seu mérito. Você passou por questionamentos, por interrogatórios, onde foi exigido de você um despertamento intuitivo, por perguntas e respostas. Não foi isso que você foi acompanhado aí durante 3 meses, 4 meses, né, antes que você recebesse a proposta de iniciação? Então esse irmãos, que vai ser nosso futuro irmão, ele já chega aqui no meio de nós, desperto, e sabendo que aqui nós não vamos dar significado para ele. Ele já consegue entender que ele vai ser levado a entender que agora, por meio da horizontalidade, por meio da convivência fraterna entre seus irmãos, ele vai conseguir alcançar a sua realidade objetiva, de sua verticalidade individual. Aí, meu irmão, não tem como haver discórdia, não tem como haver contenda, porque ele entendeu, ele intuiu o que seja de fato a maçonaria. Mas quando você é levado ao condicionamento, quando você é levado ao significado, e quando você paga por isso, aí, meu irmão, não tem como nascer uma maçonaria hoje como a gente viveu, cheio de orgulhos,
cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de discussões, cheio de busca pelo poder, cheio de busca por algo que não tem significados, porque ele é induzido a acreditar que há significados. Há significado no grau do aprendiz, há significado no grau de companheiro, há significado no grau de mestre. Aí não é o bastante, ele vai para os graus simbólicos e enche a sua vida de significado. E está longe de entender a realidade objetiva do que seja a maçonaria como tradição iniciática. É isso que é o nosso intuito aqui no nosso canal. É você sair desse condicionamento que você foi induzido. Não deixar a tua instituição de maneira nenhuma. Não deixe a sua instituição. Não deixe de maneira nenhuma, mas seja de fato um maçom. Seja de fato um buscador da verdade por meio da tua intuitividade. E viva a maçonaria, viva em amor e horizontalidade para com teus irmãos e alcance a tua individualidade na tua verticalidade. É esse o intuito deste canal, meu irmão. Por isso que eu sempre termino esse vídeo. Te amo sem te conhecer.